Bom, boa noite para todos, né? Eu estou fazendo aqui um braço de um violino, comecei de início. Já está um pouco adiantado, né? Essa parte de deixar ele no esquadro, todo alinhado, tá? Isso aí para fazer o braço, isso aí é uma das coisas principais, né? Você deixar ele completamente reto, tá? Deixar ele totalmente no esquadro, quase que perfeito, vamos falar assim, né? Porque a gente não consegue ser perfeito, tá bom? E eu vou mostrar aqui, tá bom? Como pode ser feito. Eu procuro usar uma forma mais rápida, vamos dizer assim, mais objetiva, né? É uma das coisas que eu bato muito de frente, né? Porque é uma situação que me criticam muito, né? Do, de usos de materiais, de coisas que não estou criticando quem defende, né? Mas eu acho que, como se fala muito de Stradivarius, né? Que ele revolucionou, ele fez algumas mudanças que até hoje são a gente, vamos dizer assim, copia, né? O que ele deixou, tá bom? Eu acredito que o uso de algumas ferramentas, né, de alguns materiais, eu acredito que se ele fosse vivo, logicamente ele ia utilizar, porque se ele pegou um violino, tá certo? Que ele aprendeu a construir, né? E ele fez algumas mudanças, ele fez é porque ele não se prendeu ao que era, né? Ele foi buscar as melhoras, né? Não que eu diga que ele está errado, né? Mas ele fez algumas mudanças. Então, se hoje eu tenho alguns materiais, se eu tenho algumas facilidades, vamos dizer assim, por que não utilizar, né? Eu já cheguei a bater de frente com algumas pessoas que me criticaram porque eu estava usando lixa, né, no instrumento, né? E essa pessoa exatamente falou alguma coisa porque Stradivarius ele não usava lixa. E eu bati de frente com ele dizendo que ele não usava lixa porque não tinha, tá certo? Porque Stradivarius, eu cheguei a falar dessa forma, ele não era um tapado, né? Ele tinha uma visão mais ampla das coisas, né? Então, se na época ele tivesse lixa, logicamente ele iria utilizar a lixa, tá? De maneira adequada, de maneira correta, que eu não vejo o porquê esse cidadão falou isso, né? Mas ele se utilizava de ferramentas, né? Paquímetros digitais, outras ferramentas todas bem avançadas, e eu disse a ele que ele jogasse as ferramentas dele fora e ele fosse fazer uma pesquisa das ferramentas da época de Stradivarius e ele fosse utilizar aquelas ferramentas. Mas antes ele me dissesse onde ele ia jogar as ferramentas dele fora, que eu iria buscar para mim, né? Então é isso. Eu acho que a gente tem que procurar uma forma mais prática e mais fácil de trabalhar, né? Então eu procuro fazer isso, tá? Antigamente a gente utilizava uma plânia, tá? Para poder deixar a peça reta, tá certo? Deixar ela completamente plana, tá? Para deixar no esquadro, né? Então a gente utilizava a plânia, tá certo? E outras ferramentas, tá? Mas hoje, com o passar do tempo, a gente, tá? Para o aprendizado é bom que você utilize a plânia, é bom que você pratique, porque em determinado momento a gente vai precisar trabalhar só com a plânia, tá certo? Então é bom que você pratique, é bom que você faça sempre que possível, mas isso não impede que você utilize, tá certo? Outros meios, outros métodos para facilitar o seu trabalho, tá bom? Então eu vou mostrar aqui o braço que eu estou fazendo, eu já marquei um lado, tá? Vocês estão vendo aqui esse risco, tá? Vocês vão ver para que é. Eu já marquei um lado, né, do braço, tá aqui, ele já está em ponto de corte, tá? Ok?
Esses 4 furos aqui são os furos das cravelhas. E essa marcação aqui é para a gente fazer o aspiral, né? Ok? Então eu já fiz esse lado, eu vou falar um pouco mais a respeito de como deixar no esquadro, em linha reta, ok? O porquê dessa marcação, certo? Que a gente tem aqui, tá? Para que ela vai servir, ok? Então eu vou prender aqui a câmera aqui para que possa falar mais um pouco. Então, como eu disse, antigamente a gente, uma peça, ela tem a face, tá certo? O canto, ela é formada de 2 faces, 2 cantos e 2 topos, certo? Tá? Então a primeira coisa que a gente trabalha é uma face, tá certo? Antigamente a gente utilizava uma plânia. Você pode utilizar a plânia quando a madeira está bruta, que ela precisa de você adiantar seu trabalho. Então você utiliza uma plânia para dar um determinado acabamento, né? Aproximar um pouco daquelas medidas que você vai querer fazer, tá? Depois disso, eu vou aproximar as medidas que eu quero, tá certo? Se a madeira tiver muito larga, muito grossa, muito grande, eu vou aproximar o tamanho para facilitar o meu trabalho, tá? O manuseio da peça, ok? E depois disso eu vou utilizar uma lixa, tá certo? Uma pedra de mármore que eu tenho, ok? Eu com uma lixa colada, uma lixa 60, tá? E eu vou lixar, tá certo? Eu vou procurar deixar ela reta, tá certo? Completamente reta, plana, tá? Quando você estiver fazendo isso, eu não posso utilizar a régua só nesse sentido, tá? Eu tenho que usar na diagonal, tá? E dessa forma, ok? Para que eu possa ter um lado plano. Após isso, eu vou preparar a outra face. Preparei um lado e vou preparar a outra face, né? Um canto, tá, ok? De que forma eu vou manter as medidas, tá? Eu vou utilizar o paquímetro e vou medir todos os cantos, tá? E a mesma medida que eu tenho de um lado eu vou permanecer, tenho que manter do outro, e a mesma coisa aqui e no centro, tá? Ok, as mesmas medidas. E vou medir o centro, tá? Para que eu tenha as duas faces mantendo as mesmas medidas, plana, tá certo? Após isso, eu vou trabalhar os cantos utilizando o esquadro, tá? E eu vou, ok? Terminando dos cantos, 2 faces e um canto, eu vou trabalhar o outro lado, ok? A mesma coisa, só que eu vou usar o esquadro de um lado, a mesma coisa eu tenho que fazer aqui, certo? No primeiro canto eu tenho que usar o esquadro desse lado e tenho que usar desse lado, tá? Se eu mantive todas as medidas iguais, tá? Então naturalmente ele vai dar esquadro, tanto de um lado da face quanto do outro, certo? Ele vai ficar em esquadro. Após isso eu vou trabalhar o outro canto, utilizando o esquadro, e eu vou utilizar o paquímetro do mesmo jeito, certo? Utilizando da mesma forma, certo? Todas as medidas iguais, tá? Por que isso? Para quando eu for, tá certo? Eu vou marcar a distância que eu quero, tá, ok? Da parte do final do braço até
a, a caixa de cravelhas, tá certo? Eu tenho uma medida que é 13,6, né, 13 centímetros, 6 milímetros, ok? E eu vou marcar, tá? Quando eu digo que a gente tem que deixar todo no esquadro, é exatamente para isso. Não sei se vai ser possível vocês verem, ok? Eu vou procurar aqui um jeito para que vocês possam ver, tá? Eu vou afastar um pouquinho do risco, tentar mostrar, certo? A mesma medida que dá de um lado, o mesmo esquadro que dá de um lado, ele vai dar do outro, ok? Mesma coisa. Tá? Espero que esteja dando para ver. Okay? Por que isso? Porque quando eu for marcar o contorno, tá? Eu não vou ter um lado embaixo e o outro em cima, tá? Eu vou manter os dois lados na mesma altura, tá? Eu não vou estar com a voluta, o aspiral, com diferença de altura, tá? Na hora que eu for cortar, para fazer o desenho do braço, ele vai, o corte, aqui nós não temos uma serra de fita, mas se utiliza, se a serra de fita estiver com a serra alinhada, ou até mesmo um tico-tico, né, ele vai cortar certinho, tanto de um lado quanto do outro. Tá? Quando eu for fazer o acabamento, tá, eu tenho a mesma altura dos dois lados. Tá? Quando eu estiver trabalhando a voluta, eu vou poder observar e ver que está na mesma altura os dois lados, cada volta da voluta. Tá? Eu não vou estar com um lado em cima e outro embaixo. Tá? O braço vai ficar alinhado ao corpo do violino. Tá? Ele não vai ficar atravessado, nem para um lado nem para o outro. Tá? Ele vai ficar alinhado. Ok? Eu ainda vou fazer a marcação de centro aqui, que é uma das coisas que eu preciso. Tá? Eu fazer de um lado. E eu tenho que fazer também no aspiral, quando ele tiver cortado e feito o acabamento. Eu preciso, tá certo? Tá? Quando eu for colocar o outro gabarito, que é o que vai fazer a volta, né, da voluta, isso eu vou procurar mostrar passo a passo a vocês. Tá? Quando eu vou marcar aqui o outro lado, tá? Para que vocês possam ver, ok? Então, eu tenho o gabarito feito já. Se vocês observarem, não sei se vai ser possível você ver, mas vocês vão ver que tem uma marcação aqui, tá? Aqui, ó, eu tenho uma marcação, que é o que eu vou alinhar essa marcação no risco que eu fiz, ok? Ó, espero que seja possível você ver. Eu vou aproximar mais um pouco, que vocês possam ver, certo? Eu tenho uma marcação aqui, ó. Aqui dá para ver a marcação bem direitinho e o risco, né? Então eu vou alinhar aqui, tá? E isso já foi feito do outro lado, tá? Então a mesma coisa aqui. Quando eu falei para deixar aqui bem plano, ó, você vê que o gabarito ele tá certinho aqui, ó. Tá? Eu preparei alguns pregos, deixando com a ponta bem fina, ó, exatamente para colocar, para prender o gabarito, ok? E sempre que eu fizer, eu vou olhar se ele está da forma que eu quero, né?
Aqui, ó. Vou prender aqui também, ó. Ok? Para que quando eu for marcar, a peça não se movimente, não saia do canto, ok? Aqui a minha marcação certinha no risco. Ó, tá vendo aí a marcação? A mesma coisa está do outro lado, ok? Vou prender mais aqui um ponto, sempre observando se está correto, né? Caso não esteja, faça com que fique, ó, sempre certinho, tá? Porque se eu não tiver com isso aqui, a madeira reta, tá? E não colocar o gabarito também acompanhando a madeira, o que vai acontecer aqui? Ele vai descer, tá? Se ele não tiver bem reto aqui, acompanhando, aqui eu vou descer ou subir, aí eu vou desalinhar aqui, ok? Mais um ponto. Ok? E vou prender aqui também. Eu tenho mais um furo aqui. Ok? Bom. Não utilizem lápis para fazer a marcação. O lápis ele vai deixar maior a peça e vai sumir com o manuseio da peça enquanto você está serrando, enquanto você está trabalhando, ok? Eu aqui utilizo uma ponta de uma faquinha, tá? Porque eu não corro o risco de que desapareça, tá bom? Então, aprofunde bem a marcação, né? Procure manter a 90 graus a faquinha, não fazendo isso nem isso, porque se eu faço isso eu vou entrar embaixo do gabarito, tá bom? Sempre fazendo um risco bem profundo, ok? Para que ele não desapareça e lá na frente você vai ver que essa marcação vai lhe auxiliar no seu trabalho, ok? Sempre uma marcação bem profunda. Com o lápis você não vai poder fazer isso. E ele vai desaparecer com o manuseio, ok? Então,
Sempre observando para não esquecer, né? Nenhum risco, nenhuma parte, para que você não tenha que voltar com o gabarito na posição, né? Ok, pronto, tudo marquei o contorno do braço e agora eu vou marcar toda essa furação, né? Que é o que vai fazer o aspiral. Cuidado com a ferramenta, da mesma forma com a faquinha, você não fazer isso, nem para um lado nem para o outro, tá? Sempre com ele o mais próximo de 90 graus. Não precisa ser um furo muito profundo. E vou fazer a marcação dos 4 furos, que vai ser os furos das cravelhas. Ok? Vamos retirar. Está marcado, né? Deu uma pequena diferença, deixa eu dar uma conferida para que eu não acerto aqui. Certo. Bom, eu vou precisar também da marcação do centro para mim poder botar as dimensões do braço, para poder quando eu for fazer esse corte, ok? Então isso eu faço antes de cortar, para que eu não venha perder a medida do centro. É 44.
sem pressa nas medidas, sem pressa em querer terminar. Quarenta e quatro. Então vai ser 22. Dois ponto dois. Medida. Okay. Quando eu colocar as medidas das laterais, eu possa manter igual, porque quando eu ajustar o braço no instrumento, o braço fica alinhado com o corpo do instrumento, com a caixa acústica, para que o espelho fique alinhado no centro do instrumento, para que o cavalete também seja ajustado no centro do instrumento, para não sair de cima da barra e não sair de cima da alma, ok? Então é isso. Eu vou fazer os cortes daqui, os externos, né? Todos esses cortes, e vou mostrar a vocês o quanto auxilia, tá? Essas medidas, todo esse trabalho de manter no esquadro, manter ele reto, tá? Você se preocupar com as medidas na hora de fazer o aspiral, tá? Na hora de fazer os cortes, tá bom? Fazer a furação, tá? Porque eu vou iniciar o furo de um lado e depois vou para o outro, tá? Que é para o furo ficar alinhado, para você não ter uma cravelha como a gente vê por aí, e principalmente instrumento de fábrica, onde a cravelha fica atravessada, né? Vamos dizer assim, você olha aqui por cima do braço e você vê que a cravelha está atravessada, certo? Ela não está retinha, ok? Então é isso. A cada passo que eu for fazendo aqui, tá? Eu vou gravando para que vocês possam ver, ok? Obrigado e uma boa noite.